Olá pessoal, hoje a gente vai fazer mais uma aula de revisão, lembrando das novidades do nosso vídeo, que sempre aqui no canto direito do quadro a gente vai ter um dever de casa. E o gabarito desse dever de casa vai estar lá na descrição do vídeo para você poder conferir, para saber se você está com dúvida. Se você continua com dúvida, pode deixar o seu comentário lá embaixo, eu respondo assim que você me notificar, ok? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre notação científica. Antes de eu explicar a você, de eu lembrar a você como é que se escreve um número em notação científica, vamos entender para que isso serve, qual é a utilidade disso. Quando a gente tem alguns dados estatísticos ou quando a gente tem algum dado científico, por exemplo, agora nesse momento que a ciência está toda debruçada na parte do coronavírus, do Covid-19, para tentar achar uma vacina, coisa do tipo, isolar o vírus, existem vários dados numéricos que são extremamente grandes, são em bilhões, trilhões ou são extremamente pequenos. E todos os dados científicos, todos os dados dessas pesquisas que são extremamente grandes ou extremamente pequenos, eles passam a ter uma quantidade de zeros muito grande, ou do lado direito, ou uma quantidade de zeros muito grande do lado esquerdo. Então, a notação científica, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esse número extremamente grande ou esse extremamente pequeno seja escrito de uma forma reduzida. E isso vai ajudar em quê? Isso vai diminuir a possibilidade de erro, a possibilidade de digitação. Por exemplo, de alguém estar digitando um número desse aqui, esquecer um zero, esquecer a posição aqui de uma vírgula. Então a notação científica ela visa resumir através das potências de 10 a forma como eu escrevo um número extremamente grande ou extremamente pequeno. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Na verdade, você vai estar escrevendo um número com uma outra roupa. É o número que está ali, só que ele vai ser mostrado com uma roupa diferente. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. A gente vai botar dois quadradinhos. O primeiro quadradinho, a gente vai escrever um número sempre entre 1 e 10. E no segundo quadradinho, vai ser o expoente de base 10. Com essa formação aqui, a gente vai conseguir escrever o número que eu tenho de uma forma chamada de notação científica. Vamos entender isso. Presta bem atenção agora aqui, porque isso nada mais é do que andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita. Então observa uma coisa. Esse número aqui, aparentemente ele não tem vírgula, certo? Quando o número não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse aqui, ó, nesta posição atrás do número, ok? Eu posso vir andando com a vírgula uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu parar aqui, eu formo o número 63. Só que o número 63, ele não me interessa, porque o número tem que ser entre 1 e 10. Então, 63 não está entre 1 e 10. Então, eu teria que vir com a vírgula para cá, ó. Pararia com a vírgula aqui. 6,3. Quando eu monto o número 6,3, 6,3 é um número entre 1 e 10. Então, repara o seguinte. A minha vírgula estava aqui, né? Ela não aparecia, e eu decidi vir com ela até aqui. Por quê? Porque saindo daqui e vindo para cá, eu formei o número 6,3. E 6,3 é um número entre 1 e 10. Então, eu vou escrever ele no meu primeiro quadradinho aqui, ó. 6,3. Percebe o movimento? A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indica que eu andei com a vírgula 7 casas. E eu vou indicar isso exatamente no expoente. O expoente vai mostrar para mim
quantas vezes eu andei com a vírgula. Um erro comum do aluno, ele começa a contagem de onde a vírgula está. Você só pode contar quando a vírgula começa a andar. Então, repara, a vírgula está aqui. Eu não vou contar porque eu não estou andando, é como se eu estivesse ali parado. Eu vou começar a contar agora que eu começo a andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu andei 7 casas até encontrar um número entre 1 e 10. Então, o número que eu encontrei, o número que eu formei aqui, ó, é o número 6,3. Então, eu coloco aqui, o que significa dizer para mim o seguinte: 6,3 vezes 10 elevado a 7 é exatamente esse número que eu tinha aqui, que se eu fosse ler esse número aqui por extenso, seria os 63 milhões, né? Podem ser 63 milhões de habitantes, podem ser 63 milhões de um vírus que está sendo isolado, uma quantidade, uma colônia viral. Então, esse número 63 milhões, ele pode ser escrito na forma científica, na notação científica, 6,3 vezes 10 elevado a 7. Falar 63 milhões é a mesma coisa que falar 6,3 vezes 10 elevado a 7. Você está falando o mesmo número com uma roupa diferente, ok? Vamos ver agora esse caso aqui. Esse caso, a vírgula já está aparecendo aqui, ó. Ela não está escondida como estava a minha vírgula aqui inicialmente. Nesse caso, quando a vírgula aparece aqui, eu vou andar para tentar encontrar um número entre 1 e 10. Tentar formar, né, um número entre 1 e 10. Então, eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu parar aqui, eu vou formar o 0,72. 0,72 não está entre 1 e 10. Então, eu vou andar mais uma casa. Posso parar aqui, ó. 7,2. Realmente, 7,2 é um número que está entre 1 e 10. Então, eu vou escrever ele aqui, ó. 7,2. Então, vamos contar quantas vezes eu andei. 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas com a vírgula até encontrar um número entre 1 e 10, que no caso aqui eu encontrei o 7,2. Agora, repara um detalhe importantíssimo, que é esse detalhe que vai dizer se a sua anotação está escrita certa ou errada. Quando o número é extremamente grande, como esse aqui, 63 milhões, a gente mantém, eu ensino esse macete para o aluno, a gente mantém o expoente positivo. Quando o número é extremamente pequeno, 0,00072 é um número muito pequeno. Quando esse número é extremamente pequeno, que são os números que tem zero à esquerda, a gente coloca o expoente negativo. Não pode esquecer isso. Se você colocar, vou até aumentar o tamanho desse quadro aqui, para poder caracterizar o expoente. Então, estou colocando aqui, ó, expoente menos 4. Eu sempre coloco o expoente negativo quando se trata de um número extremamente pequeno. Ou seja, falar 0,00072 é a mesma coisa que falar 7,2 vezes 10 elevado a menos 4. Este número aqui, nesse caso eu vou até tirar o quadradinho para você entender bem, ó. Este número aqui, ele é exatamente o número que eu tinha, só que agora escrito em notação científica. Vamos ver mais um exemplo aqui. Repara, esse número aqui é extremamente grande ou extremamente pequeno? Extremamente pequeno. Então, eu já sei que o meu expoente ele vai ser negativo. Ó. Já vou botar ali para eu não esquecer. Né? Se eu estou lidando com um número extremamente pequeno, eu já sei que o expoente que vai aparecer ali da base 10, ele é um expoente negativo. Então, já vou colocar ele ali para evitar esquecimento futuro. A minha vírgula está aparecendo aqui, ó. Essa vírgula que está aparecendo aqui, ela vai ter que andar.
andar para a gente encontrar um número entre 1 e 10. Então, eu vou andar com ela, ó. Só estou contando quando eu começo a andar, não posso contar onde a vírgula está. Não faça isso, ó. 1, 2, não. A vírgula está parada aqui, então ali não entra na contagem. Eu vou contar 1, 2, 3. Vou parar aqui. Por quê? Porque 4,32, esse número que eu monto aqui, ó, 4,32, ele já é um número entre 1 e 10. Se eu andar mais uma casa, eu vou ficar com 43,2. E 43,2 não está entre 1 e 10. Então, observa o seguinte, eu paro aqui, porque eu já encontrei um número entre 1 e 10, que é o 4,32. Então, vamos ver aqui quantas casas eu andei. Ó. A vírgula estava aqui, 1, 2, apenas 3 casas para encontrar o número 4,32. Então, com isso, eu coloco o meu expoente menos 3. Então, perceberam? Agora você tem uma lista aqui de 4 números para você colocar para mim em notação científica. Só para a gente concluir. Números extremamente grandes, expoente positivo. Extremamente pequenos, expoente negativo. O que é a notação científica? É uma maneira de eu escrever um número acompanhado de uma potência de 10, de forma que este número esteja entre 1 e 10. Você não pode colocar aqui nessa primeira caixinha um número que não esteja entre 1 e 10. Ok? Então, faz o exercício, vai lá no comentário, tira a dúvida comigo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Um abraço, até a próxima.